Olá, povo de Deus, 12º domingo do tempo comum, 25 de junho de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 20, de 10 a 13, Romanos 5, de 12 a 15, Mateus 10, de 26 a 33. Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de uns 40 anos, 74 a 71 a.C., durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés do reino de Judá, ao sul. Ele era casado e tinha pelo menos 2 filhos. Jeremias foi um profeta profundamente realista. Tanto reconheceu o poderio do inimigo que lhe acusaram de ser um antipatriota. Viu como ninguém que as alianças que o rei fazia com os estrangeiros, egípcios, assírios, babilônicos, não tinham futuro. Era filho de família sacerdotal e opôs-se de maneira radical à confiança absoluta ao Templo de Jerusalém. Nessa perspectiva, entende-se sua confiança exclusiva em Deus, sua certeza de que ser profeta é responder a um chamado de Deus e a necessidade de fidelidade à aliança. O trecho de hoje faz parte da perícope onde Jeremias faz uma reflexão profunda sobre sua missão de profeta e grita que está cansado de ter de pregar sempre, denunciando a violência e se opondo ao poder. Foi rejeitado e perseguido violentamente, mas a certeza de que Deus estava com ele o constituiu num profeta confiante e destemido. Ao denunciar os desmandos dos reis, faz um voto de confiança na presença do Senhor ao seu lado, como um lutador invencível. Por isso pôde exclamar: cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Romanos 5, de 12 a 15, Paulo usa a metáfora de Adão para mostrar o quanto Jesus é superior a essa experiência limitada da humanidade. Se em Adão podemos considerar-nos todos pecadores, em Jesus somos mais que vencedores. Ora, insistir numa visão pecaminosa da humanidade pode redundar num não reconhecimento da eficácia redentora. É claro que temos de lutar contra todo tipo de maldade que persiste na sociedade, mas sempre acreditando que é por força de Deus, por meio de Jesus, que podemos ser presença da graça no mundo. Paulo reforça sua tese de que é somente pela graça de Deus que somos salvos, e não tanto fruto de nossa capacidade. Enfim, graça e tarefa são os dois lados da aliança de Deus com o seu povo. Mateus 10, 26, 33, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ora, o Evangelho não apresentaria a recomendação contra o medo por 3 vezes
caso a situação não revelasse a necessidade de coragem e de confiança. A comunidade perseguida precisa saber que vale muito mais do que muitos pardais, isto é, precisa ter autoconfiança para se lançar à missão de anunciar tudo o que ouviu de Jesus até por cima dos telhados. A situação de perseguição lembra-nos a primeira leitura, onde Jeremias denuncia que o terror está de todos os lados. E assim como o profeta não foge da missão, por ter a certeza de que Javé o defende como valente guerreiro, Jesus no Evangelho garante que todos aqueles que não fogem da luta pela justiça podem contar com a presença do Pai. Portanto, perder o corpo na luta não é motivo de desonra, se temos a certeza de que Deus está do nosso lado e reconhece o nosso sacrifício. Olhando a nossa sociedade, percebemos que há muita conivência com a injustiça e a corrupção por medo de tanta gente honesta. Por falta disso, né? Parece até que amortecemos nossa consciência frente a todos desmando e injustiças. Já chegamos a dizer que o medo derrotou a esperança, mas a covardia é mais drástica ainda. É lógico que a própria estrutura social nos coloca muitas vezes em situação de medo e nos acovardamos. O que dizer de uma sociedade onde uma criança pede socorro na estrada e não paramos por medo de assalto? O que dizer de uma estrutura social que atenta contra a solidariedade, fomentando o medo entre irmãos e irmãs? Portanto, anunciar por sobre os telhados a justiça e a verdade exige de nós capacidade de discernimento frente aos sinais dos tempos. Se na primeira leitura aprendemos com Jeremias que a certeza da presença de Deus nos garante a vitória sobre todo tipo de perseguição, se no Evangelho aprendemos que Deus nos conhece profundamente, por isso nos ama e nos defende, na segunda leitura somos convidados a colocar toda a nossa esperança na graça que Deus nos concedeu, por meio da entrega total de Jesus por todos nós. Olhando para nós mesmos, procuremos responder: somos covardes ou corajosos frente às denúncias necessárias de injustiças que assolam a sociedade? Sabemos dizer não às corrupções que nos rodeiam ou preferimos o silêncio conivente só para não nos metermos em encrencas? Confiamos na graça de Deus a ponto de não temer os que podem matar o nosso corpo? Ou fazemos concessões às arbitrariedades presentes em nosso meio? Um santo domingo, um beijo no coração.